o dízimo e a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é um movimento dentro do cristianismo, especialmente em igrejas neopentecostais, que ensina que Deus quer que seus seguidores sejam prósperos em todas as áreas da vida, incluindo a financeira. Dentro dessa teologia, o dízimo e as ofertas são frequentemente apresentados como sementes que geram bênçãos e prosperidade para quem doa. Há principais ensinamentos da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade parte de algumas ideias-chave. Dar para receber. Muitos pregadores dessa linha ensinam que, ao dar o dízimo e fazer ofertas generosas, a pessoa receberá bênçãos multiplicadas. Versículos como Lucas 6:38 são usados para reforçar essa ideia. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque, com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. Esse ensino pode levar os fiéis a verem o dízimo como um investimento financeiro, esperando um retorno material. O dízimo como prova de fé. Alguns pastores ensinam que dar o dízimo, mesmo em momentos de dificuldade financeira, demonstra fé e confiança em Deus. Malaquias 3:10 é um dos versículos mais citados. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. A interpretação da teologia da prosperidade enfatiza que essa bênção pode ser financeira, mas outras interpretações cristãs entendem que Deus está falando sobre bênçãos espirituais e sustento geral. A pobreza como falta de fé. Alguns pregadores da prosperidade afirmam que a pobreza é um sinal de falta de fé ou de pecado, sugerindo que Deus deseja que todos sejam ricos. Textos como Deuteronômio 28 de janeiro de 14, que falam das bênçãos de Deus para os obedientes, são usados para justificar essa visão. No entanto, essa ideia é criticada por muitos teólogos porque não leva em conta a realidade de muitos fiéis que enfrentam dificuldades financeiras, mesmo sendo tementes a Deus. Ofertas específicas para milagres. Além do dízimo, algumas igrejas incentivam ofertas especiais para receber curas, soluções de problemas ou até a conquista de bens materiais. É comum o uso de expressões como: dê sua oferta do sacrifício e veja Deus agir. Plante sua semente de fé e colha um milagre. Isso pode criar um comércio da fé, onde os fiéis doam esperando recompensas materiais. O Evangelho não promete riqueza terrena. Jesus e os apóstolos nunca prometeram riquezas materiais. Pelo contrário, Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mateus 6,19. Os discípulos de Cristo muitas vezes enfrentaram dificuldades financeiras e perseguições. O próprio apóstolo Paulo escreveu: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Filipenses 4 de novembro de 12. Isso mostra que a vida cristã nem sempre é de riquezas, mas sim de contentamento e dependência de Deus. Muitas igrejas da prosperidade arrecadam grandes quantias de dinheiro enquanto seus membros continuam enfrentando dificuldades financeiras. Algumas lideranças vivem em luxo, o que gera críticas sobre a verdadeira intenção por trás desses ensinamentos. O apóstolo Pedro advertiu sobre líderes que exploram o povo por ganância. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. 2 Pedro 2:3. O exemplo de Jesus. Se prosperidade financeira fosse sinal de bênção, Jesus, os apóstolos e muitos santos da história cristã deveriam ter sido ricos. Mas Jesus viveu de forma humilde e ensinou o desapego aos bens materiais. As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Uma visão sobre o dízimo. A teologia da prosperidade, mas ainda ensinam que o dízimo é uma forma de gratidão e sustento da obra de Deus. O dízimo pode ser visto como um princípio de generosidade, não uma obrigação legal. O Novo Testamento ensina a dar voluntariamente, sem pressão.
Um meio de sustentar a igreja e ajudar os necessitados, muitas igrejas usam os recursos para obras sociais, missões e assistência. Um ato de fé, mas não uma troca com Deus. A Bíblia ensina a confiar em Deus, mas não a tratar o dízimo como um investimento financeiro. O dízimo é uma prática bíblica, mas a teologia da prosperidade distorce seu propósito ao transformá-lo em um meio de enriquecimento pessoal. O verdadeiro ensinamento bíblico sobre generosidade está mais relacionado ao amor, à justiça e ao cuidado com os necessitados do que a promessas de riquezas materiais.